Amigos queridos, senhoras, senhores, primeiramente precisamos aprender a utilizar diariamente o verbo agradecer, o verbo louvar. Agradecer pela vida, louvar por Deus existir e criar todo esse universo infinito. Nós precisamos criar hábitos novos de alegria, de paz e de esperança. Precisamos, quando amanhecer o dia, olharmos o mundo com as lentes do otimismo, da fé, aprendermos a observar os detalhes minúsculos dos representantes de Deus aqui na terra, sejam eles simples borboletas que dançam pelo espaço, colibris que pairam no ar, sejam apenas uma serpente a sibilar, seja o que for, nós precisamos aprender a agradecer a Deus, a louvar o Criador. Temos esquecido de utilizar essa visão gloriosa e por isso temos penetrado muitas vezes na vala escura da depressão, da insatisfação da vida, por não valorizarmos aquilo que temos de tão importante. Somente quando nós observamos alguém destituído da visão, é que nos lembramos do valor de ver. Quando vemos alguém com dificuldade no caminhar, é que percebemos a grandeza, o valor, a importância que é ter pernas e pés, para que nos leve aos diversos lugares. Somente quando nós abrimos a nossa boca para comentar dos nossos defeitos, das nossas enfermidades, dos nossos problemas, imaginando serem eles os maiores, e alguém vem e nos diz situações piores do que a nossa, e a gente diz: ah, eu ainda sou muito mais feliz. Nós que vivemos nas cidades do mundo da atualidade, do mundo da internet, da web, nós que lançamos foguete ao espaço para colocar satélites, naves para pousar na Lua, em que há projetos para viagem até a Marte, nós que estudamos o microcosmo, o macrocosmo, e que percebemos que o nosso universo continua se expandindo, crescendo incessantemente, não fazemos ideia da glória e da grandeza de Deus. Nós, que só olhamos para o nosso umbigo e reclamamos das nossas enfermidades, costumamos não salientar de que esses sofrimentos são provações necessárias, essas dores são medicamentos amargos que precisamos tomar para recuperarmos o tempo perdido. Nós, que nos chamamos de civilizados, abandonamos os índios naturais aqui da terra, do nosso Brasil, do nosso pau-brasil, terra de pau-brasil, dos índios tupiniquins, tupinambás, dos aimorés, dos chavantes,
dos índios antropófagos, dos nossos irmãos em estágio evolutivo. Nos consideramos superiores a eles, mas nós dizimamos as tribos. Deixamos poucas reservas para os índios conservarem. E queremos a todo custo invadir as terras dos índios para construir edifícios de concreto e derrubarmos as florestas que são o pulmão do mundo. Era o ano de 1855, exatamente a época em que a cidade de Paris estava envolvida no fenômeno mediúnico das mesas pulantes, falantes, que saltitavam em quase todas as residências de Paris, dando testemunho de que a vida continua após a morte da matéria. Era um espírito que voltavam para dizer: nós estamos vivos, nós existimos. E através de telegrafias, de símbolos, de contagem de número de pancada das mesas, eles começavam a escrever, a soletrar sílabas, palavras, frases, pensamentos daqueles autores que movimentavam as mesas pesadas. Era dessa mesma época de 1855 que o codificador do Espiritismo começava a estudar o fenômeno que no noroeste dos Estados Unidos, no atual estado de Washington, o chefe das tribos Seattles, das tribos pele vermelhas, que eu, quando era criança, ia ao cinema para assistir às guerras, os morticínios dos invasores europeus para matar os pele vermelha, como se fossem animais. Eram os filmes de faroeste que eu assistia naquela época. E os índios pele vermelha foram sendo pouco a pouco dizimadas. Foram desaparecendo os índios. Os Estados Unidos da América iam se expandindo em construções, em cidades novas, em edifícios. Foi quando Franklin Pierce, o 14º presidente dos Estados Unidos, encaminha uma carta para o chefe das tribos pele vermelha, Seattle, propondo que ele vendesse suas terras, belíssimas terras, muito próximas do Canadá, cercada de montanhas, cobertas de neve, pinheiros gigantescos, lagos, rios, cachoeiras, um ambiente realmente espetacular. E fizeram uma proposta para comprar as terras dos índios Seattles. Os índios se reúnem em torno do chefe e ele resolve responder ao presidente dos Estados Unidos da América. Essa carta, a resposta, ficou na história da humanidade como um documento espetacular de amor à natureza, de preservação da natureza, uma lição de singeleza, de doçura e de amor, que nós estamos longe de alcançar.
E o chefe indígena Seattle, em resposta ao presidente Franklin, diz mais ou menos assim: o chefe do governo dos Estados Unidos, o homem branco, chefe desse país, fez uma proposta para comprar nossas terras. E eu não entendo. Como é que eu posso vender? E como é que o senhor quer comprar aquilo que não se pode vender? Porque nós respiramos aquele ar de Seattle. Nós vivemos nas florestas de Seattle, nos rios, nos lagos. Isso não pertence a nós. Pertence ao Criador. E se pertence a Ele, nós não podemos vender. Nem o senhor pode comprar. Quem sabe um dia o homem branco vai reconhecer que o Deus da gente, dos peles vermelhas, é o mesmo Deus dos brancos. O senhor está dizendo na carta que vai pagar um alto valor. Se nós por acaso decidirmos fazer essa venda, nós faremos algumas exigências fundamentais. Porque o homem branco não entende a natureza. Como é que o homem branco tem coragem de dentro de trens em movimento matarem dezenas de búfalos, nossos irmãos? Nós matamos os búfalos só o necessário para a nossa alimentação. O homem branco não, mata até por prazer, mata até por não valorizar o ser. Eu visitei a cidade dos brancos e voltei amedrontado, entristecido. Eu não sei como o homem branco gosta das cidades que construíram, que não tem um lugar onde possa escutar o vento farfalhando as folhas das árvores, onde só escuta o barulho dos automóveis, que deixa cada vez mais as pessoas nervosas. Não tem um lugar silencioso onde possa escutar o trinar dos pássaros, o marulhar das águas dos rios e dos riachos. Se nós por acaso resolvermos vender essa terra, em troca de uma terra que o Senhor promete nos dar, também muito boa, nós exigiremos que o Senhor ensine a seus filhos, a seus descendentes, que as árvores, que os animais são todos nossos irmãos, que foi Deus que criou tudo isso, até o chão que nós pisamos. Nós não podemos vender o chão, porque o chão não nos pertence. Os rios representam o sangue de nossos ancestrais. Como vender? E como iremos partir, deixando para trás o marco das lembranças dos lagos, dos rios, que conduzem as nossas canoas, os nossos filhos, onde nós pescamos? O homem branco não tem sentimento, muda de uma cidade para outra, não quer nem saber o que deixou para trás. Nós nos lembramos e nos apegamos ao lugar em que vivemos. Essa carta do chefe das tribos Seattle, dos peles vermelhas, ficou na história da humanidade
como marco de louvação a Deus, a tudo que Ele criou e muito mais, chama-nos a atenção para a igualdade do ser humano, o respeito entre as pessoas, que ninguém é melhor, que ninguém é aquele que tiver melhor condição, que socorra aquele que está em condição inferior, que está precisando mais. Nós estamos numa época em que muitas pessoas se isolam, se trancam nos quartos a assistir TV, a digitar teclado de celular, a comunicar-se com o mundo e fechar-se dentro de si mesmo, sem o contato humano do amor, da troca, da afetividade do amor. E quantos não são os casos de pessoas que entram e mergulham no estágio de depressão, podendo caminhar para um suicídio, por falta dessa alegria de viver, desse olhar de satisfação por tudo que já recebeu de Deus, por não compreender que a minhoca que fofa a terra, que alimenta a planta e que bota as flores no jardim da sua casa, são também nossos irmãos. Esse olhar de simplicidade nós precisamos exercitar. Afinal de contas, nós não fazemos ideia da nossa responsabilidade perante Deus. Nós fomos criados por Deus para assumirmos tarefas que Ele designou. Talvez algumas pessoas fiquem de queixo caído e se perguntem, mas o que é que eu recebi de obrigação de Deus? Tudo. Nós somos deuses, nós somos cooperadores de Deus, na edificação do universo. Os índios Seattles, pele vermelha, conviviam em perfeito entrosamento com a natureza. Nós precisamos viver em perfeito entrosamento com a lei de Deus. Está lá escrito em Salmos 82, no Velho Testamento: vós sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vós. E a gente se pergunta, mas como é que eu sou Deus? Eu, Deus? Sim. Deus comanda bilhões e trilhões de galáxias sem fim. Nós comandamos bilhões e trilhões de células no nosso corpo. Somos ou não somos deuses também? É por isso que a gente entra em depressão. É por isso que a gente fica feliz, conforme as emissões da mente para o nosso corpo. Ou seja, nossas células respondem aquilo que a nossa mente emite. Se emitimos pensamentos positivos, as células se alegram, se rejubilam, trabalham pesadamente. Mas se emitimos ondas negativas, entramos em depressão, em tristeza, ficamos macambúzios, trazemos para nós um funcionamento dificultoso para nossos órgãos internos, provocamos úlceras, gastrites. Eu sou infeliz, só vivo doente. De quem é a culpa? Do Deus mente, do Deus mental, do Deus você próprio na sua essência, que está comandando indevidamente os seus servos.
as nossas células são nossos servos, que precisam ser disciplinados pela nossa mente. Queridos amigos, a gente precisa descobrir um detalhe interessante, interessantíssimo. Deus, que criou todo esse universo, segundo um relato bíblico, Ele fez tudo em 6 dias, fez o espírito do homem no 6º dia, fez o homem de carne no 7º dia, soprou as narinas o sopro da vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus soprou nas narinas do homem físico o fôlego da vida e descansou. Será que Deus descansou? Será que Deus parou de crescer, de construir o universo? Não, não parou. Os astrofísicos já constataram que o universo está em expansão, e se está em expansão é porque ele não parou. No Evangelho de João, capítulo 5, está escrito, Jesus teria dito assim: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então Deus não para de trabalhar. Então, se Deus não para de trabalhar, o universo está em expansão, está claro, ninguém tem dúvida, está em expansão. Mas como é que Ele fiscaliza aquilo que Ele fez? Será que Ele vai fiscalizar a minha vida? Será que Ele vai fazer o que eu devo fazer? Nós ficamos sabendo que Deus deu a nós um prêmio chamado livre-arbítrio, e cada um de nós que somos deuses, somos responsáveis pelos nossos atos, e somos co-criadores com Deus. Ou seja, Deus é aquele Criador extraordinário, que não se envaidece de tomar conta das coisas. Ele passou adiante tarefas, distribuiu tarefa com seus filhos, e disse: Zanelis, faça assim, Márcia, faça assim, fulano, Beltrano, cada um faça a sua tarefa. Eu estou dividindo atribuições, porque somente assim, dividindo atribuições, é que nós teremos o mérito ou demérito. Mérito se executarmos aquilo que foi planejado, demérito se não executarmos. Ou seja, o universo se auto-movimenta, porque existem os co-criadores em plano maior, que são os arcanjos, os devas, os seres superiores, que eu particularmente coloco também Jesus, seres especiais, super evoluídos, que Deus cria uma galáxia, por exemplo, mas que não fica tomando conta, ele divide a tarefa: olha, toma conta dessa galáxia, tome conta desses planetas. Jesus toma conta dessa constelação, desse sistema solar, divide tarefas para todo mundo, e nós temos tarefas. Nós somos missionários, nós temos uma casa, nós temos irmãos, nós temos pais, filhos, nós temos amigos, nós temos a própria ecologia para tomarmos conta, nós temos que cuidar da nossa mente, do que pensamos, do que desejamos. Nós somos deuses, meus amigos. Temos um poder extraordinário nas mãos, e que fazemos com essa força? Prejudicamos nossa saúde, pensando negativamente, muitas vezes. André Luiz comenta então que existem 2 divisões básicas: co-criadores em plano maior, que são os espíritos angelicais, que tomam conta de galáxias, nebulosas, galáxias e sistemas planetários. Co-criadores em plano menor, que somos nós, espíritos em evolução, mas somos deuses, pequeninos, mas deuses. Temos a responsabilidade de educar quem está abaixo de nós.
o cachorrinho. Eu estava passeando com Brisa, a cadela que nós criamos, lá em frente ao nosso edifício, e me encontrei com uma senhora puxando também uma cadelinha. E uma cadelinha quis conversar com a outra. Aquele nosso de assunto deles ou delas. Eu nem perguntei o que era. Ficaram conversando, coisa e tal. Eu não quis entrar na intimidade. E cumprimentei aquela senhora, a senhora conversou comigo, ficamos conversando. Eu achei de jogar para ela uma pergunta, uma incógnita, que para nós é muito fácil de responder. A pergunta era a seguinte: mas é tão bonitinha a cadelinha que a senhora cria, é tão bonitinha a cadelinha que eu crio. A senhora não acha que a cadelinha foi feita por Deus? Se acho, foi feita por Deus. Será que essa cadelinha vai ser eternamente cadelinha? Ela parou, grelhou os olhos, ficou sem resposta, porque se ela for para ser eternamente cadelinha, foi uma injustiça de Deus, porque a cadelinha não tem culpa de ter sido criada a cadelinha. Mas na visão espírita, nós partimos do átomo até o arcanjo, todos nós evoluímos. A cadelinha de hoje vai ser o elefante da manhã, vai ser o chimpanzé depois, vai ser o homem depois e o anjo no futuro. No livro dos Espíritos, na questão 540, diz claramente que os arcanjos partiram do átomo, ou seja, do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia na natureza. Tudo. Como é grande tudo que Deus criou. E nós costumamos nem observar. Relevamos a vida. O planeta parece até que diminuiu de tamanho, porque a gente pega um avião, vai para São Paulo, passa 2 horas voando, vai para a Europa, passa 7 horas viajando, e vai e vem, e as pessoas trocam informações, e esquecemos de agradecer e louvar esse magnífico planeta, essa casa que Deus reservou para nós, que Jesus toma conta desde a sua origem, há 4,5 bilhões de anos, há muito tempo. Papai do céu, um dia chamou aquele anjo chamado Jesus por nós atualmente, e disse: toma conta daquele planeta que eu vou separar do sol incandescente. Era uma pequena nebulosa, o sol incandescente girava, e num giro estonteante sacode, cospe fragmentos que giram em torno do seu eixo e formam planetas como Mercúrio, Vênus, Marte, Terra, Júpiter, Saturno, Urano, e que passam a girar em torno dos seus eixos e em torno do Sol. E a gente, quando começa a observar isso, começa a ficar estático, estarrecido. A natureza é fantástica, o universo é gigantesco, como Deus é grande, e nós nem percebemos. Um avião a jato, normalmente ele ultrapassa a barreira do som, que é 1.200 km/h. O nosso planeta Terra gira em torno do seu eixo a 1.700 km/h. Gira em torno do Sol a 107.000 km/h. E o Sol, com o rebanho de planetas ao seu redor, juntos viaja a 1 milhão de quilômetros por hora, nesse universo vasto e extraordinário. Que beleza, que grandiosidade esse universo que Deus criou, que nós não reverenciamos, que nós não louvamos, que nós não apreciamos, e que nós podemos interferir em tudo isso. Uma vez, Chico Xavier disse para seu guia Emmanuel: Emmanuel,
Eu queria que você pudesse me dar um exemplo. Eu queria tanto ver assim o céu, as estrelas, contemplar, para sentir a grandeza de Deus dentro de mim. Porque eu faço os meus louvores, mas eu queria sentir assim o quão Deus é grande. Eu disse: não, Chico, não queira ver não, porque é muita coisa, a sua mente é muito pequena, você pode se atrapalhar. Não, eu queria ver, mano. Não, Chico, mas mano, dê um jeitinho, eu queria conhecer a grandeza, sentir a grandeza do universo criado por Deus. Chico, bora, vamos ali, vamos dar uma voltinha no universo. Aí criou na frente de Chico Xavier um mapa ou uma tela tridimensional, e nessa tela mergulha Chico Xavier com Emmanuel e viaja pelo espaço, e o nosso planeta Terra vai diminuindo de tamanho, vai ficando pequenininho, até sumir no horizonte. Ele olha para frente, aí Emmanuel diz: lá na frente é a galáxia Andrômeda, vamos em direção a Andrômeda, vamos em direção, aí está se aproximando, Andrômeda passa, tem outra galáxia ali, mais outras galáxias, meteoros, cometas, galáxias, planetas. Ele disse: Emmanuel, deixa eu voltar, Emmanuel, não aguento mais, eu quero tomar um cafezinho quente em casa. Ele assustou-se, porque era tudo muito grande, o universo não tem fim, e Deus não para de criar, e nós não paramos para agradecer a Deus tudo isso que Ele deixou para nós. É muita prepotência nossa. Nós estamos muito presos às coisas da matéria. Nós somos aqueles filhos que não conseguem agradecer devidamente a Deus. Eu, quando era garoto, eu tinha meus 15 anos, 16 anos. Como eu não tinha recursos para comprar uma luneta, um telescópio, resolvi fabricar um. E para que esse telescópio pudesse ser construído, eu ia de casa em casa, na casa dos conhecidos, saber quem era a pessoa idosa que tinha trocado os óculos, para eu pegar a lente velha e transformar numa objetiva de uma luneta. Não sei exatamente se eu consegui de alguém já usado ou se eu comprei na feira. Na feira tinha aqueles homens que passavam com vários óculos, com todos os graus, 1, 2, 3, 4, 5, para vender, bem baratinho. Não me lembro se eu comprei os óculos para tirar essa lente. Fiz a objetiva, mas faltava a lente ocular. Era uma lente minúscula, eu não tinha dinheiro para comprar a lente, mas tive uma ideia. Tinha uma lanterna que a gente chamava de flashlight, uma lanterna que naquele tempo não era lâmpada LED, era lâmpada de vidro bem redondinha. Eu peguei a lâmpada com muito carinho, quebrei o fundo da lâmpada, retirei os filamentos, enchi d'água bem cristalina, lacrei com cera, transformou-se numa lente. E transformei, fiz uma luneta, sabe, dessa caseira, com dificuldade, e fui olhar os astros do quintal. E tive uma sensação que estava viajando para dentro do universo, porque eu olhava para o céu, via duas estrelas pertinho. Quando eu botava a luneta, as estrelas ficavam distantes, e entre uma e outra apareciam outras estrelas. Eu olhava para a Pleiades, por exemplo, que a gente só via mais ou menos, são 7 estrelas. Quando eu botava a luneta, subia para 10 ou 12 estrelas. Olhava para a lua, via as crateras da lua, eu ficava sentindo empolgante, como era bom viajar pelo universo, como Deus é grande, como Deus é maravilhoso. Até que um dia, eu estava lá com a luneta, mexendo, quando ouvi, não sei por qual razão, alguém deu um tiro, a bala passou, bateu nas folhas da árvore, e eu saí zunindo para dentro de casa. Alguém ouviu barulho no quintal, pensava que era algum ladrão. Mas
A vida traz cada coisa, cada ensinamento. O meu pai, Elígio Jorge, ele tinha dificuldade de comprar livros e conseguia livros emprestados. Adorava ler romances. E os romances que ele lia, quase sempre, ele adorava o seriado de Conde Rochester. Esse fato é interessante porque nós espíritas sabemos que nós podemos sair do corpo e fazer viagens astrais. E ele, um dia, colocou a cadeira na calçada, lá em João Pessoa, na rua Luiz Lianza, nos bairros dos Expedicionários, e começou a ler esse livro, porque ele tinha o hábito de ler muito, e memorizava fotograficamente. Era capaz de repetir quase uma página inteira do que tinha lido. Era fantástica a memória de meu pai. Hoje, na espiritualidade. Ele estava lendo o livro Abadia dos Beneditinos, quando de repente foi tomado por um sono incontrolável, avassalador, aquele sono gostoso, que a gente não quer nem se recusar a aceitar, se atira nos braços do sono. Então ele não resistiu e se entregou naquilo, o braço arriou com o livro e tudo no colo, e ele foi arrastado do corpo para a viagem pelo espaço. Chegou a uma altitude, pela descrição dele, cerca de 600 quilômetros, 800 quilômetros de altitude. Ele paira no espaço, sabia que alguém estava o sustentando, possivelmente é seu mentor, mas não chegou a vê-lo. E quando olha, como que estivesse debaixo dos seus pés, o planeta Terra esférico, girando, como que estivesse bailando no espaço. Quando ele olhou, o planeta girando, a lua também girando, o sol tudo se movimentando, era uma orquestração sublime. Ele escutou uma música, ele ficou tão emocionado, sentiu Deus está presente no universo, em toda parte, e ele chorava aos borbotões, incontrolavelmente. E nesse choro convulsivo, retomou seu corpo lá na cadeira, na rua Luiz Lianza. Quando abriu os olhos, o rosto estava banhado de lágrimas e o livro estava molhado de lágrimas. Que viagem fabulosa! Quando é que nós aprenderemos a louvar Deus nas pequeninas coisas? Desde o inseto, do grilo, da feiura do sapo, dos animais gigantes como o elefante. Quando é que nós sentiremos realmente a felicidade de comungar com eles como irmãos nossos? Madre Teresa de Calcutá dizia uma frase que me marcou. Ela dizia assim: nunca deixe ninguém sair da sua presença sem se sentir melhor, mais alegre, mais feliz. Se nós usarmos essa técnica de fazermos o outro feliz, estaremos ampliando o universo de Deus. É justamente essa técnica de fazer o outro feliz, é que se comungam as almas, é que o amor se alastra, é que as pessoas se entrelaçam nos seus sentimentos. Como é bom amar, como é bom sentir Deus no coração.
Deus não criou o inferno, nem o umbral. O umbral foi criado pela mente humana. As mentes negativas criam lugares negativos, e os semelhantes se atraem, e juntos formam uma região chamada umbral. À medida que evolui, saem de lá. Tenhamos cuidado com o que nós pensamos, cultivemos a fé em Deus. Não nos esqueçamos do que Jesus disse: não vos inquieteis com o dia de amanhã, com o que é vez de comer, com o que é vez de beber, com o que é vez de vestir. Deus toma conta dos lírios do campo. Deus alimenta as aves dos céus que não trabalham, que não fiam. E nós vivemos reclamando da vida. Nós precisamos entender que o sofrimento é realmente o curativo para nossas almas chagadas e feridas. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, a sintonizar com Ele, a agradecer e louvar a Deus pelas mãos que acariciam, pelos olhos que contemplam e que despejam lágrimas cristalinas, motivados pela emoção, pela voz que pode dar conselhos, pelo afago, pelo carinho, pelo abraço. Nós precisamos aprender a agradecer pelas pernas que nos ajudam a locomover, pelo dom de dormir e sonhar, de sonhar e viajar pelo espaço sem nada pagar. Nós precisamos agradecer a tudo isso. Tudo isso é fantástico, tudo isso é maravilhoso, tudo isso nos transforma. A ingratidão nossa que nos faz tristes, a ingratidão nossa que nos faz nostálgicos. Precisamos sorrir e enfrentar a vida com nobreza, porque Francisco de Assis desfez-se das suas roupas físicas, devolveu aos seus pais no século XIII e disse: agora eu vou depender só de Deus, as coisas da terra não me importam mais. E passou a exemplificar a caridade plena numa época difícil. Sigamos a orientação de Jesus, confiemos no Divino Mestre os momentos difíceis, porque Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Que Deus nos abençoe.